Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, nosso Pai eterno, nosso grande refúgio, nosso Rei, pelo dom da vida, por estarmos aqui mais uma vez, tratando dos negócios do Pai, até que Ele nos chame para a glória. Quero agradecer a você, a sua família, render-lhe graças por tudo que você tem feito em favor da obra e, consequentemente, em nosso favor. Que você possa continuar fazendo esse trabalho que não é meu, nem é seu, mas é de Deus. E todos nós juntos, certamente, levaremos o Evangelho mais longe, aonde ele deve ser, aonde ele deve ir, aonde Deus quer que ele vá. Convido-vos para lermos apenas um versículo no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E vos darei pastores segundo meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é pastores segundo o coração de Deus. E nós começamos a nossa palestra fazendo uma pergunta bem sugestiva ao tema. Quando nós damos um presente a alguém, o que é mais importante, o presente dado ou a pessoa que recebeu o presente? Vê se você entendeu. Quando nós damos um presente a alguém, o que é mais importante? O presente que nós damos ou a pessoa que recebeu o presente? Sem muito pensamento, sem muito puxar pela memória, nós vamos responder que a pessoa que recebeu o presente é mais importante do que o presente. Nós só damos o presente porque a pessoa é merecedora do presente. Portanto, o presente é menor, menos importante do que a pessoa a quem nós damos o presente. Logo, meus amados, o presente que é dado, geralmente a pessoa que vai dar o presente, ele procura encaixar o presente, primeiro, no gosto do presenteado. Ele procura ver se a pessoa que vai receber o presente está precisando, ou se gosta, se é do gosto dele, aquele presente. E também se aquele presente vai calhar na necessidade do presenteado. Portanto, ele vê se o presente se encaixa no gosto e na necessidade do presenteado. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus, o mesmo Deus, deu às igrejas apóstolos, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Logo, se Deus deu o pastor à igreja, o pastor é um presente para a igreja. Glória a Deus. Se Deus deu o presente, o pastor, à igreja, esse pastor é um presente à igreja. Então vamos analisar que da mesma forma que um presente, um objeto, o pastor também, que não é objeto, é uma pessoa, é alguém que vai ser usado por Deus, mas ele deve também, como presente dado à igreja, ele deve se encaixar no gosto da igreja. Segundo, ele deve se encaixar também nas necessidades da igreja. Se o pastor estiver andando de um lado e a igreja do outro, não é a igreja que está errada. É o pastor que deve dar uma meia volta e entrar pelos trilhos, porque o pastor é que foi dado à igreja. A pessoa que recebe um presente, ela pode rejeitar esse presente. Ela pode não gostar do presente. O presente nunca pode reagir, porque ele é uma coisa inanimada. Glória a Deus. Quando Deus diz que deu pastores à igreja, ele dá esses pastores para que ele viva
do gosto da igreja, para que ele sirva a igreja. Ele é um servidor da igreja. Ele não é o dono da igreja e nem é propriedade dela. Ele é um servidor da igreja. Em Jeremias capítulo 3, versículo 15, conforme nós lemos, Deus promete que vai dar pastores segundo o seu coração à igreja. Claro, se Deus dá pastores à igreja, ele não dá o pior. Ele sempre dá o melhor. Se Deus deu. Agora, se foi o homem que deu para agradar a família, para agradar amigo, para empregar, porque tem muitas pessoas que não, igreja não é emprego. É emprego sim. Não me venha com essa não, que a igreja tem sido, infelizmente, cabide para muitos empregos, para empregar, para encaixar muitas pessoas que fora dela não seria muita coisa. Não me venha com essa de dizer que igreja não é emprego. Não deveria ser. Igreja é um ministério, igreja é um sacerdócio, mas que tem muita gente empregada, que serve muito pouco à igreja e meia muito mais servida por ela, isso aí eu não tenho dúvida. E esse pastor, naturalmente, não se encaixa neste versículo lido. Ele não é segundo o coração de Deus. Porque o pastor segundo o coração de Deus está escrito lá no livro do profeta, salvo engano, Ezequiel, capítulo, nós vamos ler, vou procurar aqui para a gente ler, profeta Ezequiel, capítulo 34. Vamos ver, capítulo 34. Esse é o pastor segundo o coração de Deus. É o pastor que fortalece a ovelha fraca. É o pastor que cura a ovelha doente. É o pastor que liga a quebrada. E é o pastor que busca a perdida. E a Bíblia diz, no mesmo livro do profeta Ezequiel, que se os pastores assim não o fizerem, o próprio Deus o fará. Glória a Deus. A fraca não fortaleceste. Esse é o pastor que não é do segundo o coração de Deus. E a doente não curastes. E a quebrada não ligaste. E a desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esse pastor não é segundo o coração de Deus, porque ele, em vez de amar a ovelha, ele trata com dureza, com rigor, como se ele fosse o proprietário da ovelha e, por conseguinte, da igreja. Ele não é, ele é alguém que foi dado como presente à igreja e, por ela, ele deve trabalhar, porque é assim que Deus quer. Porque quando ele não trabalha para congregar essa igreja, ou para consolar a ovelha, a Bíblia diz que as ovelhas se espalham. Está aqui no versículo 5º do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Assim se espalham por não haver pastor. Esse que não fez isso que eu li antes. E ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Quando o pastor, que não é segundo o coração de Deus, não trata a ovelha como deveria tratar, a Bíblia diz que as ovelhas se espalham porque deixam de confiar nesse pastor. Elas não vão ficar debaixo da tutela, do rigor, da dureza desse pastor. Elas se espalham e, se espalhando, diz a Bíblia que elas ficam como pasto de todas as feras. Glória a Deus. Então, o que é que Deus busca de um pastor segundo o seu coração? É que ele busque a ovelha perdida. E quem é a ovelha perdida? Nós não estamos falando lá do mundo, não. Nós estamos falando de pessoas que estão no aprisco, falando da igreja. É claro que isso aqui está no Antigo Testamento, mas nós estamos trazendo para o Novo Testamento, porque Deus ainda
é o mesmo Deus e o gosto pelo pastor que ele tem para a ovelha, para a igreja, é o mesmo. Então, a ovelha perdida é aquela que se distraiu no caminho. Se distraiu no caminho, involuntariamente. Caminhando, ela se distraiu por uma coisa ou por outra, adiantou ou atrasou o passo e se perdeu. Perdida, ela sabe que está perdida, ela tem consciência que está perdida, mas ela não sabe retornar ao redil. É preciso que esse pastor, que é segundo o coração de Deus, que foi escolhido verdadeiramente por Deus e não pelo homem, foi escolhido pelos seus exemplos de vida e não pelos favores prestados, então esse pastor ele vai buscar essa ovelha perdida e trazê-la de volta ao rebanho. Está lá nos evangelhos, quando o pastor que tinha 100 ovelhas, ele notou que uma apenas havia se perdido, ele deixou lá 99 em segurança e foi atrás de uma. Podia ser... Não vou, porque eu tenho 100 e uma desgarrou, problema dela. É muito pouco para eu deixar 99 por uma. O pastor deixou por uma. O pastor, segundo o coração de Deus, também ele torna a trazer a ovelha desgarrada. Se a ovelha perdida, ela se perdeu involuntariamente, a desgarrada é o contrário. Ela se desgarrou voluntariamente, ela escolheu se desgarrar. Por que ela escolheu se desgarrar? Porque ela teve uma tristeza qualquer. Alguma coisa que ela sentiu ali no rebanho, que no entendimento dela pode não ser verdadeiro. Esse entendimento dela pode não ser verdadeiro. Ela entendeu que algum desprezo estava em curso na sua vida. Alguém que estava sem lhe dar paz, alguém que não lhe fazia uma ligação, alguém que porventura lhe disse uma palavra dura, de repente uma pregação, um ensino lá na igreja, essa ovelha achou que era para ela, era direcionada, e então ela se desgarra. Mas essa ovelha também, se o pastor é segundo o coração de Deus, ele vai tornar a trazer também. Glória a Deus. Ele vai tornar a trazer. Porque ela foi desgarrada, alguém que é importante no redil. Ela é importante não só no redil, ela é muito mais importante para Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, nenhum homem ou mulher está fora do plano de salvação de Deus. E pastor nenhum pode direcionar ninguém para a perdição ou para a salvação. É Deus quem faz isso. Nós o que fazemos é pregar o evangelho, ganhar as almas, instruí-las, ensiná-las, orar com elas, orar por elas, e Deus é quem faz a obra até que ele venha buscar a igreja. Glória a Deus. O pastor segundo o coração de Deus é aquele também que torna a ligar a ovelha quebrada. O que é ovelha quebrada? É uma ovelha que quebrou o membro, a perna, o braço? Não é. A ovelha quebrada é aquela ovelha que tem uma vida descontinuada. Por exemplo, é aquela ovelha que passa 15 dias na igreja, indo 2, 3, 4 cultos na igreja, depois desaparece. Passa um mês, 2 meses. Ela tem uma vida descontinuada. Se alguém entrega, o líder lá entrega um cargo a ele, ou a essa ovelha, ela cuida nos primeiros dias de forma exemplar. Mas logo depois ela vai entristecendo por nada quase. Ela vai entristecendo e quebra a continuidade e se afasta. Entrega logo tudo. Então essa ovelha, ela também tem que ter o cuidado daquele que é segundo o coração de Deus. Aquele que, repito, tem uma escolha pautada nos exemplos, na prática no ministerial, é escolhido dentre aqueles que têm
exemplos não só dentro da igreja, mas também fora dela, o exemplo das pessoas de fora. Essas pessoas que são escolhidas assim, que elas demonstram na igreja, não só o líder, mas também a igreja, que é segundo o coração de Deus, ela vai se preocupar com essa ovelha quebrada e trazê-la para o redil. E também a ovelha enferma. A ovelha enferma não é uma ovelha doente fisicamente, não é alguém que está doente na igreja, precisando de hospitalização. A ovelha enferma é aquela que sempre está reclamando, ela tem sempre... Isso é das pessoas mesmo, não é nenhum defeito, não. Não é defeito, não é... Ela, às vezes ela reclama, até o culto que terminou um pouquinho mais tarde, ela reclama. E ela está errada? O culto não tem que ter hora de começar e hora de terminar? Ela não está errada. Às vezes ela não se controla e reclama da hora que terminou o culto. É aquela que reclama, às vezes, quando o tempo dado para os cantos é maior do que o tempo dado para a pregação da palavra, ela reclama. Ela faz sempre uma reclamação, está sempre pronta a fazer uma pergunta ao seu líder. Essa ovelha, ela tem que ser muito bem cuidada, para que essas reclamações dela, essas perguntas que às vezes ela faz, não sejam interpretadas como desobediência, como alguém que quer peitar a liderança, alguém que está querendo criar uma celeuma no meio dos crentes. Não, essa é uma ovelha doente, que precisa de tratamento, precisa de cura, e quem tem que dar a cura é Deus, mas por meio do líder, por meio desse pastor que deve ser segundo o coração de Deus. Glória a Deus, porque as pessoas não são iguais. Tem pessoas que se sentam ali na igreja, cultuam, adoram a Deus e vão embora. Vão embora. Ela se sente bem estando na igreja, ela não é de estar cumprimentando ninguém, é assim que ela quer viver. Mas tem outras não, há outras que quer sempre estar em voga, ela quer sempre participar de alguma coisa. E quando não lhe é dada a oportunidade, ela reclama. Aí diz, não, essa é o problema, essa é rebelde. Não é rebelde não, é carente do seu cuidado, do seu amor. Você foi dado à igreja para isso, para agradar a igreja e não agradar você mesmo. O pastor não é dado à igreja para agradar ele próprio, para agradar um grupo. Pastor não pode, não deve ser pastor de grupo. Pastor é pastor das ovelhas que lhe foram confiadas pelo Senhor. Tem pessoas que pegam um grupo, abraçam um grupo, protegem um grupo e o outro fica lá fora. Às vezes quer se aproximar, não tem espaço, não tem jeito. E essa ovelha enferma, ela quer essa participação. E se não lhe der essa participação, ela vai reclamar. Mas não é que ela seja subordinada, cangote duro, como gostam de dizer, delegada. Não, ela é alguém que quer cuidado, alguém que quer zelo, alguém que quer ser incluída no rol da igreja, porque é essa igreja que Jesus vai levar para o céu. Glória a Deus. Então, é esse o pastor que Deus quer e que deve ser segundo o seu coração. O pastor que cuida da ovelha. É o pastor que agrega e não afasta. É o pastor que ama e não odeia. É esse pastor. Pastor que tem na sua consciência o serviço. Pastor é um servidor da igreja, ele foi dado à igreja. Então, se o presente que eu dou a alguém é menos importante do que a pessoa a quem eu dou o presente, o pastor, não vou dizer que ele é menos importante do que a igreja, não seria imbecil para dizer isso. Mas o pastor ele tem que saber, apesar dele não ser menos importante do que a igreja, ele tem que saber que ele foi dado à igreja, é ele que vai servir a igreja e não o contrário. Há pessoas que se aproveitam das igrejas por tudo que é jeito. Nas campanhas, em tudo. Usam a igreja da forma que querem, inclusive mentindo. Mas
A igreja não pode se aproximar dela, não pode perguntar, não pode fazer nada, tem que ser aquela ovelha cordeira demais, que parece que não pensa, parece que é alguém que vive pelos outros. Não. O pastor que é segundo o coração de Deus é um pastor que também dá liberdade à ovelha se expressar. Ela é uma pessoa também, ela tem uma vida também, ela tem um preço, ela tem um valor diante de Deus. Glória a Jesus. Que Deus então nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.